Ministério Público de Minas considerou que o município estava descumprindo o Plano Nacional de Imunização. Apenas em 30 de julho, incluindo crianças e adolescentes com deficiência permanente ou comorbidade ou privada de liberdade e prioritária de vacinação contra a Covid-19. E nós defendemos vacina para todo mundo, indiscriminadamente. Todos aqueles acima de 12 anos deveriam receber a sua vacinação. O município também entende que nós asseguramos um direito internacional e um direito do Estatuto da Criança e do Adolescente, à medida que nós procuramos protegê-los em detrimento de outros. Até o momento para essa faixa Vamos lá, gente. Pronto, já foi. Vamos lá. Mais um vídeo de resolução de questões. Vamos lá. Terceiro do nosso projeto de preparados para o Enem. Tá certo? Então, nós paramos na questão 22 do vídeo. Vamos agora a partir da questão 23. Né? Ou, com tanto pau no mato, Embaúba é coroné. Com tanto pau no mato Com tanto pau no mato, Embaúba é coroné. Embaúba é uma árvore comum e inútil por ser podre por dentro, segundo o historiador Stanley Stein. Os versos fazem parte de um jungo, gênero poético-musical cantado por escravos e seus descendentes no Brasil do século XIX procuram expressar a letra A, exploração rural, letra B, bravura senhorial, obviamente que essa letra B seja descarta, resistência cultural, violência escravista e ideologia paternalista. Ideologia paternalista também vocês de pronto descartam essa alternativa. Né? Violência escravista não está falando nada diretamente com relação à violência. Né? Então fica a resistência cultural e exploração rural. Exploração rural poderia ser, né? Mas nessa questão a alternativa correta é ter ser resistência cultural. Né? A resistência cultural mediada através desses gêneros poéticos musicais, né? Então, provavelmente, quem escreveu essa questão fez uma relação entre essas formas de protestos culturais, né? Mediada pela música popular, como sendo um ato de resistência cultural por parte dos negros, tá certo, gente? Direcionamento que eles fizeram para essa questão. 24. 20 anos de coleção, são mais de 4.000 discos. Tome aqui, tem mais de 10.000. Né? Provavelmente algum tipo de dispositivo eletrônico. Né? Provavelmente não é um dispositivo eletrônico. Analisar o processo atual de circulação e armazenamento de determinados bens culturais diante da transformação decorrente do impacto de novas tecnologias indica que as músicas e os textos têm privilegiado um formato digital, tornando inadmissível sua acumulação. Falso, né, gente? Inadmissível e impossibilitando. Né? Então, pelo contrário, possibilita a acumulação no menor espaço físico. A rede mundial de computadores acaba com a chamada direito autoral falso. Continua existindo direito autoral, viu, gente? A segurança e a inclusão digital são problemas, expõem a impossibilidade de realizar um comércio feito online. Falso também, tá certo? Você tem hoje em dia as plataformas do tipo do Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO, também as de música, né? Spotify e outros. As mídias digitais e a internet permitem maior fluxo desses produtos, pois seu acúmulo depende de grande valor. É o que a charge está dizendo, né? Independentemente do objeto, né? Que você está utilizando para armazenar, né? Você pode
acumular e guardar uma quantidade muito maior utilizando um artefato tecnológico pequenininho em relação ao disco ou aos CDs físicos, né? A pirataria é um recurso utilizado pelos consumidores, visto que são impedidas ilegalmente em algo desse programa de esporte físico. Falso, né? O comércio é dessas mídias, né? Elas podem ocorrer, né? A pirataria ocorre por causa de outros fatores, não por causa disso. Né? Tá certo? Beleza? Questão 25. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Inciso 25 da Emenda Constitucional número 53 de 2016. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche de pré-escola. Inclusão do direito à creche e pré-escola na Constituição da República Federativa do Brasil pode ser explicada pela letra A, redução da taxa de fecundidade no país. E aí, gente, precarização das redes públicas brasileiras. Essa daqui é falso de cara, né? A precarização não explica esse acesso a essa emenda constitucional em que põe na Constituição o direito à assistência gratuita dos filhos dependentes, tá certo? Precarização não explica. Precarização é, vamos dizer assim, algo negativo, né? Algo ruim. Precarizado, algo ruim, algo negativo, né? Então, assim, a mobilização das mulheres inseridas no mercado de trabalho, atuação da iniciativa privada consoante a demanda social da população. Gente, se depender da iniciativa privada, não tinha nada, né? Principalmente aqui no Brasil. Constatação dos elevados índices de maus tratos sofridos pela criança no Brasil. Não tem nada disso, né? Uma relação direta. Né? Constatação dos elevados índices de maus tratos. Então, ficou redução da taxa de fecundidade no Brasil? Não. Se fosse... Não tem nada, nenhuma relação direta entre a redução da taxa de fecundidade e esse novo direito que se torna constitucional a partir de 2006. Né? Então, é um processo que explica pela mobilização das mulheres inseridas no mercado de trabalho, justamente pela questão da dupla jornada de trabalho das mulheres. Né? Um trabalho fora de casa e a outra é o trabalho dentro de casa, né? Trabalho doméstico. 26ª. Tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve, apenas com a bagagem de mão, pasta, computador portátil e telefone celular. O novo atributo da volatilidade fez de todo compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo a priori as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Falando das mudanças no mercado de trabalho, na modernidade líquida de Bauman. O texto faz referência ao processo de transformação do mundo produtivo, cuja consequência é regulamentação de leis trabalhistas mais rígidas, não. Pelo contrário, quando ele fala que novo atributo da volatilidade fez de todo compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Então, estabilidade, ele está falando de leis trabalhistas mais rígidas, né? Quando fala de estabilidade. Né? Fragilidade das relações hierárquicas de trabalho, não. Não houve fragilidade nenhuma no texto faz referência a isso. Né? Pelo contrário, há uma permanência e talvez uma agudização dessas relações hierárquicas nesse período histórico que Bauman chama de modernidade líquida. Decréscimo do número de funcionários das empresas, incentivo de investimentos de longos planos de carreira, falso. Né? Esse processo dá num momento histórico em que as legislações trabalhistas são atacadas e flexibilizadas, tá? Ocorre o inverso. Desvalorização dos postos de gerenciamento corporativo.
Então, letra C, letra C, a 26ª é a letra C. Decréscimo do número de funcionários das empresas, tá? Não é um processo na modernidade líquida, é um processo de enxugamento, né? Na empresa, um desemprego estrutural, etc. Tem um advento lá da dogmática neoliberal que se fundamenta em tudo isso, né? Tem como objetivo alavancar a taxa média de lucro das empresas em todo o mundo, viu, gente? Então, um decréscimo do número de funcionários, tá certo? Acho que no quarto ano a gente vai discutir isso na nossa próxima aula. 27º. Quando refletimos sobre a questão da justiça, algumas associações são feitas quase intuitivamente, tais como a de equilíbrio entre as partes, princípio de igualdade, distribuição equitativa, mas logo as dificuldades se mostram. Isso porque a nossa sociedade, sendo bastante diversificada, apresenta uma heterogeneidade tanto em termos das diversas culturas que coexistem no mundo interligado, como em relação aos modos de vida, aos valores que surgem no interior de uma sociedade, de uma mesma sociedade. A relação entre justiça e pluralidade, apresentada pelo autor, está indicada em a complexidade da sociedade limita o exercício da justiça e a impede de atuar a favor da diversidade cultural, não. A complexidade da sociedade não limita o exercício da justiça. No texto, parece indicar que ela insere dificuldades naqueles processos de instituição de direitos básicos e universais, mas não limita. A diversidade cultural de valores torna a justiça mais complexa e distante de um parâmetro geral orientador. Então, assim, o papel da justiça refere-se à manutenção de princípios fixos e incondicionais em função da diversidade cultural de valor. Não, o texto justamente fala o contrário, né? Que a justiça, para atender essa pluralidade, essa diversidade cultural, ela tem que lançar a mão de princípios que sejam maleáveis, tá certo? Não fixos. O pressuposto da justiça é fomentar o critério de igualdade a fim de que esse valor torne absoluto em todas as sociedades. Não, o texto não fala que o pressuposto da justiça é esse, né? O texto fala da natureza complexa das sociedades modernas, em que há uma dificuldade em justamente fomentar um critério de igualdade, porque há uma diversidade, né? Diversidade humana. Se a diversidade humana, há valores culturais distintos, né? Se há valores culturais distintos, fica muito difícil falar em um princípio absoluto que seja válido para todas as formas sociais. E o aspecto fundamental da justiça é o exercício de dominação e controle, evitando a desintegração de uma sociedade diversificada. Tá? Olha, é um dos aspectos, essa que está super errada, né? Porque o texto está falando isso, né? Mas do ponto de vista do meu entendimento da justiça, do direito, tem realmente esse aspecto fundamental. Mas ele não vai atrapalhar vocês, né? A resolução está errada. Né? O texto está falando de outra coisa, complexidade de direitos básicos universais. Então, a correta é a letra B. A diversidade cultural de valores torna a justiça mais complexa e distante de um parâmetro geral orientador. A diversidade social faz com que seja difícil ter um parâmetro geral orientador que seja válido para todas as distintos grupos sociais, principalmente no país tão múltiplo quanto o Brasil, né? A 28. Nascido numa casa antiga pequena, com grande quintal arborizado, localizada no subúrbio de Lins de Vasconcelos, o Renascença Clube foi fundado por 29 sócios, todos negros. Buscava se instaurar por meio do Renascença no campo de relações em que os filhos de famílias negras bem-sucedidas pudessem encontrar pessoas consideradas do mesmo nível social e cultural, para fim de amizade e casamento. Os homens usavam trajes obrigatoriamente formais, flores na lapela, às vezes de summer ou até de fraque. As mulheres vestiam-se com muitas sedas, cetins e rendas, não esquecendo as luvas e chapéus. No início dos anos 1950, a fundação do Renascença Clube, como parte dessa convivência, demonstra inexperiência associativa que levou a elite negra a imitar os clubes dos brancos
Saber isolamento da comunidade destacada que ignorava a democracia racial brasileira. Não, justamente não existe democracia racial brasileira, né? É um mito da democracia. Interesse de um grupo de negros da afirmação social para se livrar do preconceito e existência de uma elite negra imune ao preconceito. Falso, né? Os negros não estão imunes ao preconceito, nem se for elite, nem se for pobre, etc. Criação de um racismo invertido. Não é. O racismo invertido é algo totalmente errado. Então, interesse de grupo negro na afirmação social para se livrar do preconceito. Não. Né? No texto não está dizendo que não interesse de negro na afirmação social para se livrar do preconceito, tá? Quem escreveu essa questão considera como certa a inexperiência associativa que levou a elite negra a imitar o clube dos brancos. Né? O processo de, vamos dizer assim, de isolamento e de que os negros só convivessem com quem fosse negro, né? Imitando os clubes dos brancos, né? Que alguns clubes só permitia a entrada de brancos, etc., uma certa condição financeira e tal. Ainda existe alguns clubes nesse sentido, né? Acho que um dos mais famosos é o Pinheiro de São Paulo, né? Se eu não estiver enganado. Com relação aos brancos, não com relação aos negros, viu? 29. Esse bloco de questões estão um pouco mais fáceis do que as outras que nós respondemos, por isso que a gente estou mais rápido na resolução, né? Aí quando vocês assistam esses vídeos, se tiverem dúvidas, óbvio, estamos aqui para dirimi-las. Então vamos a 29. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis, podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Max Weber. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia, literal, progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Interessante que Weber não é muito adepto desse entendimento do progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Ele fala que o progresso da modernidade capitalista ocidental ele é contraditório, tem vários elementos que são extremamente problemáticos, como o próprio processo de racionalização do mundo, ele é problemático em si, né? Apesar de alguns comunicadores falarem isso, talvez, né? Acho que eu até vi um vídeo de um Piorotti, mas era mais a opinião dele do que eu acho que é uma interpretação que pode ser fundamentada nos escritos do próprio Weber, tá certo? Então, ele não enxergo ele como um grande adepto desse significado, né? Também porque ele tem uma forte influência do pessimismo de Nietzsche. Extinção do pensamento mítico como desdobramento do capitalismo. E aí, gente, o que é que vocês já conhecem? Weber? Vamos lá? Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. E aí? Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade, fim do monoteísmo, condição para a consolidação da ciência. Falso se um fim do monoteísmo. Não houve esse fim. E aí? A emancipação como consequência do processo de racionalização da vida, ele não faz uma vinculação entre a emancipação e racionalização da vida, né? Como consequência do desenvolvimento do capitalismo. Tá certo? Bora lá, a extinção do pensamento mítico como desdobramento do capitalismo. Não. Né? Você entendeu o pensamento mítico enquanto um conjunto de
que engloba vários tipos de, vamos dizer assim, vários tipos de expressões religiosas, não houve uma extinção, houve uma perda de importância desse tipo de pensamento religioso, místico, com o desenvolvimento do capitalismo, mas não houve extinção, né? Então, sobrou a letra D, afastamento de crenças tradicionais, como uma característica da modernidade. E houve esse afastamento de crenças tradicionais, né? Essas crenças tradicionais foram substituídas pelo processo de racionalização da vida, racionalização do mundo, né? Esse tipo de pensamento baseado no cálculo, né? Então, vamos na 30. Diante de ameaças surgidas com engenharia genética de alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado princípio da precaução. O fundamento desse princípio é quando a tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentenas para maiores estudos e avaliações antes de sua liberação. O texto expõe a tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou administração de riscos tem como objetivo priorizar interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza. Obviamente que não tem nenhum tipo de priorização, né? O texto se centra no processo de, vamos dizer assim, de acautelamento, como fala, né? Para essas novas tipos de tecnologia, como a engenharia genética de alimentos, em que não se tem conhecimento das consequências desse tipo de tecnologia, que seja, vamos dizer assim, que essas tecnologias ou sejam paradas no seu desenvolvimento até que ocorra os estudos mais aprofundados, ou que ele seja visto com extrema cautela, porque não se sabe necessariamente quais são as consequências desses desenvolvimentos. Negar a perspectiva científica e suas conquistas focadas de risco ecológico é o inverso, né? Está falando que haja uma cautela científica, né? E não negar a perspectiva científica. Instituir o diálogo público sobre as mudanças tecnológicas e suas consequências. Exatamente, instituir o diálogo público através dessa cautela, um debate entre diversos grupos sociais, para que se tenha um mínimo de segurança no que se refere às consequências sociais e ecológicas desse tipo de novas tecnologias. Combater a introdução de tecnologias, não está falando de combater, está falando de ter cautela. Romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço na área. Justamente ele quer instituir um tipo de equilíbrio, né? Seria mais correto, né? Entre benefícios e risco do avanço tecnológico. Tá certo, gente? 31. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica um feminino. Aí é um texto, uma passagem clássica da pensadora Simone de Beauvoir, companheira de Sartre, né? Vamos lá? Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca a ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Não. Ela estava, o movimento feminista está mais ligado à discussão sobre o movimento social, né? Não sobre o movimento institucional. Parecendo o poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho, então, se referindo explicitamente a essa questão do poder legislativo, nem tampouco a questão da dupla jornada de trabalho. Né? A organização do protesto público para garantir a igualdade de gênero. Exatamente, a letra C, né? Movimentos sociais, né? A organização do protesto público para garantir, fazer uma pressão que garantia, né? Tentar garantir a igualdade de gênero, pelo menos
que houvesse um debate público sobre a questão da desigualdade de gênero. A posição de grupos religiosos não tem nenhuma referência a grupos religiosos, né? Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Ainda não tinha chegado nesse ponto, mas a discussão do movimento social, mais sobre a discussão da sociedade civil organizada e não sobre políticas públicas institucionalizadas, que é o poder judiciário, legislativo, executivo. Tá certo? 32. Só no sentido muito restrito, o indivíduo cria seus próprios recursos, o modo de falar e de pensar que eles estão atribuídos. Fala o idioma de seu grupo, pensa a maneira de seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam, em grau considerável, as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sobre que ângulo e que contexto de atividades, objetos, foram até agora perceptíveis ao grupo, ao indivíduo. Karl Marx. Ilustrando a proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento de Karl Marx defende que conhecimento sobre a realidade condicionado socialmente. E aí? Vocês marcariam logo essa, né? Que tá certinho, redondinho, essa alternativa A. Submissão ao grupo manipula o conhecimento do grupo, não. Está dizendo nada de submissão ao grupo. Está falando sobre conhecimento que é socialmente construído, né? Divergência, privilégio de indivíduos excepcionais. Nada de divergência e nada de indivíduos excepcionais. Tem nesse trecho do enunciado. Educação formal, também está falando de educação formal. Está falando da relação entre indivíduo e sociedade. Domínio das línguas também está falando nada diretamente do domínio das linguagens. Né? Isso daqui foi mais ou menos tranquilo, né? Vamos a essa questão de Sérgio Buarque de Holanda. Em sociedade de origens tão nitidamente personalista como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismo, faziam dela um todo incoerente amor. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente energética do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnação antes de uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Um traço formador da vida pública brasileira expressa, segundo a análise do historiador, na rigidez da norma jurídica? Não. Né? Ele está falando justamente que as normas jurídicas não tiveram um campo fértil de desenvolvimento no Brasil. Quando essa parte, uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadas, tá? Fazendo a referência indireta às normas jurídicas, ao Estado racional burocrático, né? Da influência do pensamento de Max Weber nele, né? Prevalência dos interesses privados, é isso, tá? Que é prevalência, porque o desenvolvimento no Brasil se deu sobre a prevalência dos interesses privados, né? Daquela discussão que ele faz sobre a influência cultural lá da Península Ibérica, não é verdade, que a gente discutiu quando fomos falar como nós falamos como é o nome do livro dele, meu Deus, que ele fala sobre o homem cordial, raízes do Brasil, quase esqueci. Como nós falamos sobre raízes do Brasil, para a turma do segundo ano, que é agora o terceiro ano, nós discutimos tudo isso, né? Como a prevalência do interesse privado em relação aos interesses mais impessoais, aos interesses públicos, né? Solidez da organização institucional está ligada à questão alternativa 1 também. Não há solidez de organização institucional, não há legitimidade de ações burocráticas e estabilidade das estruturas políticas, porque essas quatro alternativas A, C, D e E estão relacionadas com um tipo de dominação, um tipo de estrutura estatal, burocrática legal, que se assenta em qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras. Ele diz no trecho que houve uma atrofia, houve uma diminuição, uma atrofia no sentido de diminuição, uma limitação, né, que não se desenvolveu de forma adequada, certo? Então, vamos nessa. Então, qualquer dúvida, lembre da discussão sobre raízes do Brasil do homem cordial.
34. Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, um homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente, como que paralisada para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, salienta-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará a sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época. Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo desenvolvimento do pensamento autônomo. Novamente, essa com a letra A você já chegar. O que é que ele está dizendo aí? Que o homem moderno, ele se encontra desenvolvido, socializado no sentido de uma, vamos dizer, uma apatia, né? Uma simples internalização dos valores sociais dominantes, né? Que é o valor do modo de produção capitalista, da sociedade capitalista, e todas as suas instituições que vêm junto desse tipo de ordenamento econômico. Tá? Ele disse que o pensamento crítico seria o caminho para realizar sua vocação natural de integrar-se. Né? Esse pensamento crítico, quando se fala em atitude crítica, pensamento crítico está fazendo-se referência a um pensamento autônomo, um desenvolvimento autônomo, né? Então, nesse sentido, gente, crítica está sendo sinônimo de autonomia, né? Um pensamento crítico, um pensamento autônomo, né? Que questione esse pensamento dominante, as normas dominantes de nossa sociedade, tá certo? Então, letra A, vocês marcariam ela. Obtenção de qualificação profissional, não fala nada de qualificação profissional nesse texto. Né? Resgate de valores tradicionais também, tem um pouco resgate de valores tradicionais. Realização de desejos pessoais, justamente o texto vai na direção contrária, né? De uma tentativa de adequação entre indivíduo e sociedade, tá certo? Aumento da renda familiar também não fala nada sobre o aumento da renda familiar. No sentido todo, basicamente, o pensamento de Gilbert Freire, ou de Paulo Freire, todo no sentido de um desenvolvimento autônomo dos indivíduos e, além dessa autonomia, e essa autonomia, né, esse desenvolvimento autônomo se dá tendo como fundamento o exercício de um pensamento crítico, né, de atitude crítica perante o mundo. Vamos lá, 35. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa libertação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes dos dias podem ser aproveitadas produtivamente. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a melhoria da qualidade da produção industrial. Letra B, redução da oferta de emprego nas zonas rurais. Não, né? A redução da oferta de emprego nas zonas rurais se dá para o êxito rural e do processo industrial em si. Não necessariamente por essa questão do desenvolvimento, esse domínio da luz. Né? Permissão do trabalhador para controlar seu próprio... Nunca existiu isso no capitalismo. Então, totalmente errado. Diminuição da exigência de esforço em trabalho com máquina. Também errado. Não houve diminuição alguma, né? Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Obviamente, o texto fala em relação a essa. No processo de desenvolvimento da iluminação moderna, à noite, a escuridão, ela não se torna mais um entrave para a existência ou a possibilidade de que haja trabalho naquele período. Você imagina, em momentos históricos que não existia isso, a noite era, por questões óbvias, ela era uma questão que limitava o desenvolvimento das forças coletivas, né? Porque não dava para se trabalhar à noite. Né? E com o desenvolvimento da luz, você é possível, né? A iluminação artificial possibilita a existência do chamado turno noturno, tá certo? A melhoria da qualidade da produção industrial não tem nada relacionado diretamente a essa alternativa A. Pode ter sido uma melhora, mas a alternativa A direciona no sentido de iluminação, possibilidade de uma maior exploração da força de trabalho.
Então, você tem que atentar, porque em determinada questão vocês vão ter lá algumas alternativas, não só uma alternativa, mas duas alternativas, em que aparentemente as duas estão corretas, mas você tem que olhar sempre a resposta em relação ao enunciado, né? Então, preste atenção na interpretação do texto, no enunciado, tudo isso que é muito importante, viu? 36. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e o lar, o tempo de trabalho e de não trabalho. Os mecanismos modernos da comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa, mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais. O trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão para a empresa ligar para o seu celular ou page. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. A relação entre as mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentado pelo texto implica um prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. É essa, viu, gente? Batendo a letra já foi. Prolongação porque não há uma distinção bastante clara entre tempo de trabalho e o tempo do lazer. Né? Começo ela já está falando isso. Dimensão da flexibilização do tempo de trabalho e a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e do lar, o tempo de trabalho e do trabalho. Então, a pessoa acaba levando o trabalho para casa, e esse trabalho para casa faz com que sua jornada aumente e haja uma intensificação da exploração do trabalho. Quando é remunerado, quando é considerado trabalho, aí, geralmente, as empresas nem consideram, a pessoa tem que ir na justiça, né, tal, pleitear algum tipo de indenização, mas geralmente não considera. Então, você chega do trabalho, vai para o trabalho, continua trabalhando, etc. Tá certo? Bem, o aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. Não tem aumento da fragmentação. O texto fala sobre esse processo de não separação entre trabalho e não trabalho. Dessa não separação aumenta no jornal de trabalho da exploração. O privilégio de funcionário familiarizado. Essa C é uma alternativa absurda. O privilégio de quem, né? De quem está lá explorando a força de trabalho. O crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. Não está falando nada de crescimento desse tipo de contratação, nem decréscimo, não fala sobre isso. Declínio dos salários pagos aos empregados, mas não está falando nada disso. Está falando de uma relação direta a trabalhadores idosos. Vamos à nossa penúltima. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo futebol, música, sobretudo samba, e dança, sobretudo carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogância de poucos corresponde ao desfavorecimento e anulação de muitos. Em relação ao argumento que o Brasil existe democracia racial, o autor demonstra que a ideologia equipara a noção a outros países modernos, o modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação, peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros, mito camuflou forma de exclusão em relação aos afrodescendentes. Dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que esse argumento, né, esse pronome faz referência a argumento, ideologia equipara a nação dos países modernos? Não. Tem nada de relação com países modernos. Está falando sobre as particularidades do Brasil, não tem comparação com outros países. O modelo de democracia foi possível. Não, está criticando essa ideia de democracia, né? Peculiaridade nacional garantiu mobilidade social, não garantiu nada. Né? Permanece esse entrave ao desenvolvimento e à integração dos negros, né? Mito camuflou forma de exclusão em relação. Exatamente, a questão da crítica desses pensadores é que esse mito de democracia racial, esse mito de democracia, esse mito de passividade, etc., camufla forma de exclusão em relação aos afrodescendentes, tá certo? A democracia racial é isso, e essa discussão sobre um país miscigenado, etc., ele, no fundo, ele é um processo em que ele esconde
essas formas de exclusão que ainda são bastante vivas, né? E a dinâmica da política. E a letra E, não há nenhuma referência à dinâmica política, depende da participação efetiva de todas as vítimas. Está falando mais de que o processo de exclusão é um processo que permanece, mesmo que, do ponto de vista legal, seja combatido, seja considerado ilegalidade, etc. Tá certo? Essa velha contradição entre direito e as relações sociais, principalmente as relações econômicas, né? Como o direito vai em uma direção e as relações sociais e econômicas vai em outra direção, na permanência dessas formas de discriminação. Vamos lá? De assimetria e hierarquia de poder, etc. 38. O reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar da grande repercussão gerada pela mídia, a população ainda não se faz suficientemente esclarecida, confundindo o conceito de união ao Estado com casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo STF, o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do protagonismo dos movimentos sociais como um todo. As decisões em favor das minorias, ou seja, dos homossexuais, tomadas pelo Poder Judiciário, foram possíveis pela organização desses grupos, ainda que não sejam assimiladas por toda a população. Essas mudanças contribuem para a manutenção da ordem social? Não, contribui para o reconhecimento do direito dessas minorias. Se fosse contribuir para a manutenção da ordem social, continuaria a mesma coisa, né, gente? Reconhece a legitimidade desses preços. Pronto, a letra B. Né? Esses movimentos lutam pelo reconhecimento da legitimidade desses pleitos, ou seja, da luta pelos seus direitos. Né? Depende da iniciativa do Poder Legislativo, não depende da iniciativa, não. Está falando justamente que partiram do processo de movimentos sociais, de grupos organizados da sociedade civil. Resulta da celebração do consenso político? Não. Não há consenso político sobre isso. Excede um princípio da isonomia jurídica. Falso. Essa discussão sobre isonomia jurídica a gente já discutiu em outras questões aqui, né? A isonomia jurídica, para ser isonômica em determinados momentos, ela tem que defender a desigualdade, né? Se defender toda de forma igual as relações desiguais, ela vai estar perpetuando a própria desigualdade. Mas isso fica para outra discussão, outras questões, tá certo? Então, fizemos hoje da questão 23 a 38, vou postar lá no mural de vocês, espero que vocês assistam, e qualquer tipo de dúvida, só me procurar, ok? Beleza? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Cada um desses tanques armazena 15 milhões de litros de etanol. Aqui nessa unidade são 5 tanques, ou seja, a capacidade de estocagem